Olá, irmãozinhos, estamos aqui para a terceira doutrina. Hoje vamos ver sobre enredo e trama. Mas o que seria esse enredo e trama? Bom, o enredo e o trama de uma terreira, como eu falei no vídeo anterior, tem muito a ver com a coroa do médium. O que é a coroa? A coroa do médium, nós temos aqui no plexo coronal, né? Que no corpo físico, plexo coronal. No corpo espiritual, né? No espírito, chakra coronal. Aqui nós temos o nosso ancestral, todos nós, cada um de nós. Somos regidos por uma das 7 linhas, uma das 7 vibrações. Então, quando nascemos, né, já vem do plano espiritual, no reencarne, e também assumido por nós determinadas missões por cima, né, de uma forma que quando reencarnamos, muitos esquecemos desses compromissos assumidos, alguns não tem como esquecer porque são avisados desde uma idade muito tenra, outros são impostas circunstâncias, situações que acabam sendo levados para dentro de um centro espírita, dentro de uma terreira de umbanda, né? E geralmente por lá consegue sanar os seus problemas, tipo como quem diz, olha bem, presta atenção, tu tem que estar mais ou menos por dentro desse movimento, né? Então, nós, no caso, quando nascemos, nós já temos a nossa coroa pronta. Esse negócio, na minha opinião, tá, gente? Embora eu estou falando só para as pessoas da terreira, mas na minha opinião, nós não precisamos de búzio, não precisamos de adivinhação para saber quais são a entidade com a qual a gente vai atuar, ou ao menos dentro da vibração de que linha vamos atuar. Correto? Da mesma forma, o tipo de mediunidade, a modalidade, isso um chefe de terreiro preparado tem condições de saber. Principalmente tendo por apoio, né, a gente tendo a luz, né, das entidades chefe da casa. Então, seguindo, então cada um de nós já temos a nossa coroa formada, pois justamente a nossa caminhada espiritual é para descobrir quais são. Só que quando nós descobrimos, quando eu digo para vocês sobre a data de nascimento, a hora de nascimento, o dia da semana, o signo da lua e a fase da lua, aí nos diz quem somos. Aí diz qual é a nossa personalidade, o nosso caráter. E aí, ao mesmo tempo, demonstra também pela vibração que faz essas intermediação, esse trama, presta bem atenção, esse trama, né? Sabemos o que nós temos que ajustar, resgatar ao longo do caminho, porque nós não viemos a passeio, né? Nós viemos devido a um karma. O que é o karma? É a vida em ação, ou ação em vida. É tudo aquilo que nós esse espírito reencarnado, já fez em vidas passadas e tudo que está sendo constituído nesta. Então, ou seja, karma causal, que só Tupã sabe o que, ele é o onisciente, né? E o karma constituído, que é aquele que após o nosso nascimento nós passamos a queimar os nossos karmas ou até constituir outros karmas, né? Então, ao longo desta caminhada, no meu caso,
como eu comecei muito cedo, então foi percebido qual é que era o orixá original, entidade atuante, adjuntos, caboclos, né? E dentro disso tem algo que depois eu vou falar para vocês mais tarde, se é sobre chegar a ser um sacerdote ou não. Então, é, tudo foi preparado com muita luta, gente, com muito sacrifício, com muito empenho, com muito esforço, até chegar o momento de cada passagem, de cada etapa, porque existe um processo que a cada passinho que tu dá, há uma preparação, há uma passagem. Cada passo que tu dá, uma preparação e uma passagem a ser feito. E isso depende do quê? Depende do que o mérito se esforça, né, para receber esse mérito. Que aí o dirigente da casa, ou junto à entidade, chefe da casa, vai dizer, né, o passo seguinte daquele médium e por que ele deu aquele passo seguinte. E tenho certeza, é só mérito que eleva, tá? Então, aí quando nós somos outorgados a chefe, eu poderia ficar lá no meu canto, quieto, eu atender a Dalva, fazer minha caridade, né? Mas acontece que a gente trouxe uma missão. Então a gente começa a abrir a porta da nossa casa para que outros entrem, para que outros façam parte, desde que queiram, né, compartilhar dos meus conhecimentos e lutar pelas mesmas causas. Então, quando isso acontece, então nós firmamos o enredo e a trama da casa. Então, resumindo, o que é um enredo? É todos aqueles orixás, no meu caso, 5 de 7, né, que permeiam esta casa, que nos protege e amparo, claro que junto aos outros anjos de guarda, guias e protetores, né, mas eles é que carregam, eles é que são a base, eles é que são a pirâmide firmando a casa, né? Então, e o trama, o que seria o trama? Lembra que eu falei para vocês, né? Conjunto de orixás e tal. Então, Xangô atua na casa. Ele é Xangô. Ele caboclo Xangô Agodô, que está dentro da linha de Xangô, né? Dentro da linha de Xangô, intermediado, vamos usar um exemplo, grau parentesco com Oxóssi. Pai João de Angola tem um grau de parentesco com Oxóssi. Oxum Docô, Oxóssi. Exu Marabô, Oxóssi. Então, são linhas diferentes, vibrações diferentes, né? Que são o que eu trama no enredo de Oxóssi. Então, esse conjunto elabora uma missão. Esse conjunto, essa formação de determinadas legiões, forma uma missão. Então, aqueles irmãos que estão acolhidos dentro da casa, eles estão acolhidos devido ao trama. Então, por isso que pode algum irmãozinho de fora chegar aqui e o Xangô não aceitar na corrente, porque não é do trama. Então, ele sabe que não é, a evolução dele não vai se dar aqui, por mais que se esforce. Ou até mesmo
ele vai ter carência na preparação dele. Então, gente, resumindo, tá? Enredo. O enredo é a formação da coroa de cada um, mas no caso, dentro de um terreiro do médium-chefe, aonde por esse enredo, né, ele abre as portas, o que ele poderia estar atendendo em particular ou fazendo caridade em particular, ele abre a porta para acolher outros irmãos para que possam ser ajudados na sua descoberta, no seu conhecimento sobre sua coroa, sobre o que tem para melhorar, para evoluir, para progredir, então para ajudar na caminhada, né? Então ele vem e faz parte da trama, ou seja, como um grau parentesco espiritual que tem. Então nós formamos uma trama dentro da terreira com diversos irmãos, mas que espiritualmente estão vinculados. Não sei se consegui ser mais claro no curto espaço de tempo. Tá, irmãozinhos? Como eu digo sempre, olhem todo o vídeo, escutem todo o vídeo, anote suas dúvidas e me questione. O que eu puder ajudar, tenho certeza que farei. Até o próximo vídeo. Muito axé, muita luz a todos.